Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli do Rico Domingos Concursos, passando para conversar contigo especificamente sobre o edital da Polícia Rodoviária Federal, edital publicado agora há pouco e especificamente sobre os pontos de direito penal, processo penal e direitos humanos. Lembrando que se você quer uma análise mais completa do edital, o professor Fábio, de Informática, a professora Jana, de Direito Administrativo, já fizeram esse vídeo, dá uma olhada aqui no nosso canal. Bacana? Então vamos lá. Direito penal e processo penal, a CESP resolveu colocar no edital os dois pontos juntos. E começa lá com o direito penal falando o seguinte, princípios básicos. Então vamos dar uma olhada na intervenção mínima, um dos principais princípios de direito penal, e falar lá da fragmentariedade, da subsidiariedade. Também vamos abordar o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, dentre outros, aqui puxando os principais para você. Depois o tema coloca lá a aplicação da lei penal e o edital faz questão de deixar um pouco mais especificado o que quer da aplicação da lei penal, falando em a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, tempo e lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade. Basicamente, então, saber qual é o tempo do crime, lembra? O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Trabalhar a questão do crime excepcional ou temporário, lembra? A lei excepcional ou temporária, tá? Então essa é uma questão importantíssima, sobretudo em relação à ultraatividade desses crimes. Depois, direito penal no espaço, saber qual é o local do crime, lembra? A teoria da ubiquidade, de acordo com o artigo 6º do Código Penal. Trabalhar as questões de extraterritorialidade, ou seja, quando o crime não é praticado no Brasil, mas mesmo assim a lei brasileira deverá ou poderá ser aplicada, né, dentro das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e supercondicionada. Lembrar também do artigo 8º, que é o artigo que determina o que a gente deve fazer com a pena, quando o sujeito tem a pena aplicada lá fora, dentro das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, lembra? Penas da mesma espécie, a gente então desconta uma da outra. Penas de espécies diferentes, a lá de fora serve como um atenuante aqui para dentro. Então, fique esperto, eu inclusive desde já digo para você, vai cair alguma questão atrelada a tempo do crime ou lugar do crime, tá? Teoria da atividade, da ação no que diz respeito ao tempo do crime e teoria da ubiquidade no que diz respeito ao lugar do crime. Mas alguns outros pontos são muito importantes e a gente vai trabalhar eles também durante o nosso curso. Depois, o edital fala lá no ponto 3 em o fato típico e seus elementos, né? Então, fato típico e seus elementos, lembra lá, o crime analiticamente é definido como fato típico que tem ilicitude e que tem, obviamente, em relação ao agente que praticou esse fato típico, tem culpabilidade. Portanto, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico nós temos lá conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Bacana? Mas o edital ele é mais específico, porque no ponto 3, ali no ponto 3.1 ele fala conosco sobre crime consumado e tentado, basicamente o artigo 14 do Código Penal. Lembra lá? Então considera-se consumado o crime quando a conduta do agente reúne todos os elementos da definição típica. Considera-se tentado o crime quando iniciada a execução, lembra lá? Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Então cuidado, cara, artigo 14 é um artigo importantíssimo, a gente tem que trabalhar ele aqui, vamos resolver bastantes questões aqui também da CESP em relação ao artigo 14. Depois, as causas de ilicitude e a ilicitude e suas causas de exclusão, né? Lembrando que o Código não define o que é ilicitude, mas ele diz as hipóteses nas quais estará justificado o fato típico, portanto, afastada a ilicitude, que são basicamente as questões lá do artigo 23. Portanto, está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, tá bem? O parágrafo único que fala do excesso, que também é um ponto que está aqui no teu edital, também é muito importante, lembra? O agente deverá responder pelo excesso nessas causas, excesso esse que pode ser doloso ou culposo. Bacana? Então cuidado, importantíssimo, ponto 3.3 fala do excesso punível. Depois, o teu edital resolve pular da parte geral e vai lá para a parte especial quando fala dos crimes contra a pessoa. Então aí tem alguns pontos bastante importantes, como crimes contra a vida, crimes contra a liberdade, crimes contra a honra, que são pontos importantes, a gente vai puxar os principais aqui. Depois, pula para o título 2 do Código Penal e fala dos crimes contra o patrimônio. Moçada, crimes contra o patrimônio que inclusive tiveram alteração. Lembra do crime de furto? Tivemos algumas alterações no que diz respeito ao emprego, ao uso de explosivos, etc. Alterações desse nível que também aconteceram no artigo 157, que é o roubo, lembra lá? E também algumas outras alterações no que diz respeito à própria estrutura do roubo, como a ideia lá
do latrocínio, que agora não é mais a parte final, do parágrafo 3º, enfim. Então, alguns pontos especiais aqui a gente vai trabalhar que são frutos de alterações recentes da legislação e que me parece que a CESP pode pedir. Mas outros pontos muito clássicos também dentro dos crimes contra o patrimônio, como por exemplo o estelionato, como a receptação, como as questões atreladas aos artigos 181, 182, 183, que são basicamente lá os pontos atrelados às exculpantes absolutórias, lembra? Então, esses pontos a gente vai trabalhar aqui. Fique tranquilo. Depois, crimes contra a fé pública, bacana? Então, basicamente, saber a diferença, né, e o conceito de falsificações, tá? Artigo 311 também, um artigo que me parece bastante importante, tem muito a ver com a função, né? Estamos falando aqui de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, as questões atreladas ao falso intelectual, ao falso material, isso é bastante importante, a gente vai trabalhar também. E aí, o teu edital finaliza o direito penal falando dos crimes contra a administração. Fundamental, desde já, pôr na cabeça. Trabalhar crimes contra a administração é entender que esses crimes eles estão classificados basicamente em quatro capítulos, aliás, né? Título 11 do Código Penal, 4 capítulos. Crimes praticados por funcionário público, crimes praticados por particular contra a administração em geral, crimes praticados contra a administração da justiça e crimes praticados contra as finanças públicas. Professor, qual é o capítulo mais importante? Me parece que, na verdade, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 são os mais importantes. Bacana? Até porque questões muito clássicas de provas do nível da tua são no sentido de saber se você conhece o lugar desses crimes, se eles estão no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Exemplo clássico, né? Corrupção ativa está no capítulo 1, 2 ou 3. A corrupção passiva está em qual? Qual a diferença entre elas? Qual a diferença entre corrupção, prevaricação, concussão? Questões clássicas. Qual a diferença entre exploração de prestígio, por exemplo, que tráfico de influência, outra questão bastante clássica, tá? Então esses pontos a gente precisa trabalhar aqui. Diria a vocês que menos importante, né, menos recorrente em provas do nível da tua é o capítulo 4, que são os crimes contra finanças. São 8 tipos que estão lá no artigo 359, A, B, C, D, E, F, G, H, mas a gente vai dar uma olhada também. Bacana? Então, esses os pontos atrelados ao Código Penal, ao direito penal. Depois, aqui no mesmo ponto, porque fala em noções de direito penal e noções de processo, o edital então começa a falar de inquérito policial, já dentro do processo penal. Bacana? Então, inquérito policial, basicamente, moçada, que vamos trabalhar aqui são as características do inquérito policial, o conceito de inquérito policial e as suas formas de instauração, lá do artigo 5º. Aliás, você já anota aí no teu código, na tua legislação, no teu material de estudos. Artigo 5º do CPP provavelmente vai estar na tua prova, tá? Um artigo clássico. Então, como se instaura um inquérito policial? Dá uma olhada lá que a gente também vai depois reprisar esse ponto aqui. Notícia crime, delatio criminis, possibilidade de arquivamento de inquérito policial, se a decisão de arquivamento de inquérito policial faz coisa julgada material formal, esses pontos nós vamos trabalhar aqui também. Bacana, moçada? Valor probatório do inquérito policial, o teu edital deixou isso bastante específico também. Dá para condenar alguém com base no inquérito policial? Sim, não. Esses pontos nós vamos trabalhar aqui. Depois, a gente vai trabalhar também o tema prova, e aí ele fala em preservação do local do crime, requisitos e ônus da prova, nulidade da prova, documento como prova, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação, indícios, busca e apreensão. Então não são todos os meios de prova, tá? São apenas esses aqui que o edital resolveu ressaltar para nós, tá? Mas aquilo ali, do artigo 155, né, até o 157, que é basicamente a teoria da prova, nós vamos trabalhar aqui, depois vamos cair fundo nesses meios de prova especificamente pedidos pelo teu edital. Busca e apreensão, fundamental, né? Ali no 240, tem que saber. E por fim, a prisão em flagrante. Vamos trabalhar ali os artigos 302, 303, 4, 5, 6, que é basicamente as hipóteses nas quais cabe prisão em flagrante, que elas estão no 302, e depois o procedimento do auto de prisão em flagrante, também muito importante. Bacana? E aí então, depois o teu edital termina falando de noções de direito penal e processo e parte para a legislação especial, onde há várias legislações que têm conteúdo penal e conteúdo processual, como por exemplo a 10.826, né, que é o Estatuto do Desarmamento. Então cai o Estatuto e suas alterações, logicamente a lei atualizada. Okay? Depois também uma lei importante para nós dentro da questão do direito penal é a lei que define os crimes de tortura, também importante, uma lei que não é muito grande, mas a gente também vai trabalhá-la aqui.
A lei de drogas, também uma lei bastante importante, tem procedimento interessante, tem a parte criminal também dela bastante interessante quando ela traz os tipos penais. Bacana? Depois a gente vai dar uma olhada também no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos famosos procedimentos dos atos infracionais, também alguns crimes que estão ali dentro. Bom, aqui alguns dos principais pontos trazidos pelo edital nas matérias então de direito penal, processo e também atrelado aqui às legislações especiais. Bacana? Faz o seguinte, entra lá no site do Rico, conhece o programa do curso e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco para a gente enfrentar mais esse desafio, tá bom? Um grande abraço, conta comigo, até a próxima.